Seja bem-vindo e bem-vinda à 7ª temporada do Nosso Meucast. Sou Gabriela Veras, companhia fixa do Nosso Meucast, e vamos juntos nessa nova temporada descobrir como os candidatos das eleições estão à procura de um voto. Para isso, vamos entender estratégias de comunicação utilizadas pelos candidatos para impactar eleitores e gerenciar momentos de crise. Ao longo da temporada, estamos conversando com profissionais de comunicação e publicitários que estão inseridos no marketing político. Quer vir nessa comigo? Então bota o fone de ouvido e bora aprender juntos. Neste 4º episódio, vamos falar sobre a atuação jornalística nesse período eleitoral. Para isso, hoje vamos conversar com 2 jornalistas, Maísa Vasconcelos, do Povo Comunicação, e Vanderlei Filho, do Jornal Jangadeiro. Os 2 estão à frente dos atuais debates políticos e irão contar como é importante o papel do jornalista nesse momento. Agradeço imensamente a participação dos 2. Agora eu vou dar um espaço para vocês se apresentarem e falar com os nossos ouvintes. Maísa, por favor. Olá, Gabriela, Vanderlei, prazer te reencontrar. Igualmente. Né? Já tinha um tempo que a gente não se encontrava nos estúdios, nas redações, né? E, bom, eu sou jornalista de formação, mas muito antes, por atuar, antes de entrar na faculdade de jornalismo, eu sou radialista e foi pelo rádio que eu entrei nos estúdios, né, que eu assumi microfones, câmeras, lá em Itapipoca, enfim. inclusive. Não, aqui. Foi aqui mesmo? Eu nasci lá e bem menina ainda, pequena, menos de 2 anos de idade, minha família veio para Fortaleza. E a comunicação surgiu assim na minha vida bem depois. E foi algo que foi acontecendo e bem depois mesmo. E eu entrei no rádio já com 25 anos. E hoje estou novamente atuando em rádio, tenho aí umas quase 3 décadas na comunicação. E vamos nessa conversa. A cobertura política não é exatamente a minha praia, no entanto, eu recebo analistas políticos, né? A gente está gravando hoje de manhã, ontem à noite eu estive mediando um debate com o meu colega Marcos Tardan. Então, a política está em todos os momentos, ela perpassa, né, cada uma das ações que a gente faz em comunicação, sobretudo num ano de eleições. E é um prazer estar aqui com você. Vanderlei. Bom, é um prazer, obrigado, Gabriela, e é uma satisfação estar aqui, né, também com Maísa, enfim, uma honra, né, voltar aqui a dividir um espaço com Maísa Vasconcelos, né, e minha trajetória, eu sou formado em História, né, cheguei a dar aula e não tinha tanto, eu não tinha esse projeto, né, de enveredar pelo jornalismo. Mas meu pai já era jornalista, Vanderlei Pereira, né, e foi setorista da área de política lá em Brasília. Ele cobria o Congresso Nacional pelo Jornal do Brasil, às vezes me levava lá no Congresso, né, enfim, eu ficava circulando, ainda garoto, ainda criança, ali pelos corredores do Congresso, achava aquilo ali interessante e talvez aí tenha despertado esse interesse pelo dia a dia da política, né? Mas resolvi fazer História, né, para aprofundar isso aí em outra vertente. Mas aí com essa mudança, com essas inovações tecnológicas, resolvi fazer um blog para testar uma escrita mais curta e comecei falando justamente de eventos políticos. E aí, a partir daí, surgiu um convite para eu comentar uma pesquisas eleitorais que tinham sido contratadas, né, então pela Jangadeiro. E eu entrei, enfim, começamos a trabalhar junto com o pessoal do portal da Jangadeiro, do site, e fomos entrando, e quando eu vi, já estava, né, atuando como jornalista, fiz jornalismo também, né, aqui em Fortaleza, e, enfim, já comecei meio que setorista, meio, né, exclusivo, trabalhando com política e com um aprendizado duplo, né? Primeiro, aquela história de que os processos políticos na redemocratização para cá são muito novos no Brasil, né? Eu sempre comparo assim, o partido republicano ou democratas lá dos Estados Unidos, eles são de 1790, 1792,
Enfim, então são já muitos anos lá, né, de experiência democrática. E aqui é uma coisa muito recente ainda para o historiador. Né? Anos 80 temos a redemocratização do século passado. Então os partidos ainda também estão aí se adaptando, se tendo estabelecer, né, essas regras de convivência na democracia e, ao mesmo tempo, eu convivi com a mudança tecnológica, né, que foi a entrada da internet, né, e das redes sociais também, né, interferindo, né, nesse meio, tanto no marketing político como também na própria cobertura política. Enfim, aí cheguei, estou aqui e nesse aprendizado constante, né? A Maísa até compartilhou, eu estava escutando um podcast dela, e ela compartilhou que começou a cursar arquitetura, mas no meio do caminho desistiu, né? E migrou para o jornalismo. Até não foi uma decisão, achei engraçado que você disse, não foi nem uma decisão minha. Minha amiga, um amigo meu disse, não, vamos sair junto, vamos cursar jornalismo. Ela, tá bom. Exatamente. Me conta sobre essa história. Parece uma coisa meio clichê, né? Dizer, não foi a comunicação que me escolheu, mas foi ela. Quer dizer, não fui eu que escolhi, mas foi ela que me escolheu. Mas, de fato, foi assim, né? O início ali, até de participação no movimento estudantil, como diretoria de Grêmio, estar na diretoria e tudo, eu acredito que me deu um pouco de traquejo, né, para lidar com o público, falar com os colegas, os estudantes, participar até em plenárias e tudo. Isso eu acho que me deu um pouco de facilidade para lidar com o público, e daí eu fui percebendo que a comunicação também é um pouco disso, né? É de você ter uma certa vontade de dizer e também de ouvir, porque o público diz, por mais que você esteja dentro de um estúdio, e eu já trabalhei em estúdio que você fica absolutamente só, e às vezes trabalhando na madrugada, e você está ali só. No entanto, não é bem assim. Você consegue, de certa forma, ouvir essa voz, né? E a comunicação requer também uma certa compreensão disso, né? E foi mais das pessoas perceberem que havia essa facilidade, e não como um dom, mas como algo que, porque você não experimenta, né? E eu passei, então, a encarar a comunicação e até, de certa forma, prestar mais atenção em quem fazia, né? Porque antes eu tinha, digamos, uma admiração e, às vezes, até uma certa paixão, né, por comunicadores. Não assim um nome específico, mas pela atividade, né, e a forma como eles lidavam. E isso mesmo da família que vai para o interior e que precisa do comunicador de rádio, até para fazer esse elo, né, que os comunicadores de rádio faziam muito isso. Então, eu comecei a prestar mais atenção e pensar mesmo, encarar a possibilidade de atuar, né, na comunicação. E isso veio assim. Se o Vanderlei teve essa inspiração dentro de casa com o seu Vanderlei, que era muito querido, e eu tenho assim uma grande felicidade de poder ter trabalhado muito próximo dele ali na redação da Jangadeiro, né, na época que trabalhei e ele trabalhava lá. Eu não tive esse exemplo dentro de casa. Meus pais, pessoas praticamente letradas no sentido formal, né, de estar na escola, em bancos de escola, de avançar estudando, eles não tiveram essa oportunidade. Então, por isso que eu digo que eu acho que a comunicação me escolheu, né? Eu não tive essa inspiração, fui ali de forma tateando mesmo, né, buscando um caminho, e eu acabei passando por diversos segmentos, né? Não fiquei ou na política ou no esporte, que eu estou falando duas atividades bem masculinas, né? Eu acabei indo por um caminho que é assim, nossa, nós precisamos de uma mulher para fazer um programa feminino, né? Que era uma visão que existia ali nos anos 1980, 1990, que você precisa de mulher para falar sobre questões de mulheres, né? Programas femininos. Não é bem assim, mas era, né? Então, eu acabei entrando nisso, e a gente fala sobre tudo, né? Então, quando você puxa, por exemplo, a importância
de fazer o pré-natal, quando você fala da importância da vacinação, quando você fala de diversas questões, você está falando de política e você está, de certa forma, também lembrando as pessoas que elas precisam exercer um papel político, né, de cobrar compromissos, né, de olhar para esses partidos que muitas vezes inexistem, são só pessoas ocupando aqueles espaços. Então, eu me considero hoje aqui muito mais alguém, aqui junto com você, Gabriela, alguém que vai aprender dessa experiência do Vanderlei, mas que tem esta outra, que é de atuar mais olhando para o aspecto social mesmo, né? O resultado da política, quando você olha para as pessoas, né? Então, acho que essa minha atuação, que foi quase que intuitiva, de vir para a comunicação, tem a ver com isso, com um comportamento que é da cidadã Maísa e que se reflete no meu trabalho ao longo desses anos. Vanderlei, você até disse que começou fazendo um blog sobre eventos políticos. Eu achei super interessante. Então, você já tinha atração por esse tema. Eu queria saber como é que surgiu esse interesse. Eu tentava cruzar os fatos políticos do dia, né, ali, com leituras mais acadêmicas, né, sobre os processos políticos, né? Tanto agora a Maísa falou, nem sabia dessa questão da arquitetura, e imediatamente eu comecei a pensar, né? Mas também não foi por acaso. Existe uma arquitetura na própria notícia, na própria comunicação, no fazer, no tratar a notícia e levar para o público, né? Existe ali a questão da imagem, né? Enfim, da coleta das informações, checagem, tudo. Então, há também esse aspecto no jornalismo ou na notícia, né, que eu ainda não descobria, né, não sabia. Nessa época, eu passei escrevendo nessa tentativa de colocar. E também nesse movimento, né, de opinar. Né? E naquela época era um tanto diferente de agora, embora não faça tanto tempo, mas... enfim, havia, né, uma busca de se colocar, de trazer questões ideológicas para esse debate. Olha, a nossa política ainda está muito presa a questões como personalismo, como patrimonialismo, né? Enfim. E eu trabalhei isso. E quando comecei também quando eu tinha alguma outra pesquisa, né, eu gostava de ler o questionário da pesquisa, enfim. E começava a comentar aquilo ali sem compromisso no blog. E sempre tem alguém que lê, né? Vai indicando um para o outro. E cheguei na empresa para fazer justamente a leitura de um conjunto de pesquisas, né? Enfim, aí fui descobrindo que na notícia existe essa arquitetura, né? Também existe todo esse apelo, né, da forma, né? Enfim, existe uma estética da notícia que hoje eu acho que precisa ser bem trabalhada, porque é o seguinte, a gente compete, né? Os blogs, acho que nem existem mais os blogs, né? Hoje é mais vídeo, é mais rede social. E textos havia uma discussão na minha época se o texto deveria ser longo ou curto do blog, né? Enfim, e hoje já é mais para a questão do vídeo. Mas quando falo em estética da notícia, em preparo, em arquitetura, é isso, né? Porque existe todo um trabalho que a gente, às vezes, quem está só consumindo não tem a noção de como aquilo é feito, quantas pessoas aquilo envolvem, a responsabilidade que responsabilidade jurídica, social também, né? Não isenta os veículos e os profissionais de cometerem erros, mas a preocupação com isso existe, né? É um fato, né? Principalmente nos maiores veículos. E esse cuidado, né? A gente tem que competir, às vezes, com... aí volto às redes sociais, com pessoas que estão colocando ali, sem esse tratamento, né, sem essa preocupação. Às vezes a preocupação estética é da arquitetura, da notícia, a dancinha. É de causar. Inclusive, dá um bom estudo aí, né? Um artigo, né? Pode... Estava pensando nisso, na hora que falou nisso, eu comecei a olhar, dá para desenvolver uma ideia aqui, nesse sentido, vou viajar, vou comentar, aí não resisti, estou comentando. E justamente por isso, que aí as pessoas falam, olha, né, e aí há uma ânsia, né, que esse aqui é a pessoa que fala a verdade. Aí você vê, a pessoa está ali, às vezes está opinando,
né, meio sem compromisso, ou então com compromisso com uma candidatura ou com um grupo político. Compromisso sempre tem, né? A gente sabe que sempre tem. Né? Mas, como eu digo também, aqueles cuidados que tem que ter, né? Enfim, nessa experiência também, eu acabei lá dentro, na Jangadeira, trabalhando em outras áreas, ou com colegas que atuam em outras áreas, né? Aí, sempre que eu vou em algum lugar, as pessoas perguntavam, por causa do Barra Pesada, que nem existe mais, mas perguntavam assim, né? Já ideologizando, tudo acaba, né, politizado, aí, porque chama o criminoso de suspeito. Aí eu explico, não, olha, mas veja só, se o suspeito, o criminoso, não é condenado, aí ele vai lembrar que foi chamado de criminoso, vai entrar, tem uma questão judicial, é uma responsabilidade, tem que dar um espaço para refazer, para corrigir aquela informação, enfim, são cuidados que a gente toma porque tem preocupações e responsabilidades que, às vezes, na rede social, não se tem, ou pelo menos que não se cobrava. Agora começa a ter essa preocupação em cobrar. Quem fala algo tem que, enfim, tem que sustentar o que está falando, né? Tem que provar, enfim, essa linha de pensamento. Então, eu acho que essa experiência, né, quando eu comecei escrevendo em blog, aí fui conhecer o jornalismo, fui percebendo que o jornalismo tinha toda esse aprofundamento, né? Embora existam as contradições da imprensa, do jornalismo, dos interesses econômicos, né, com as próprias paixões e preferências, tanto do profissional como muitas vezes do grupo a que pertence aquele veículo, tudo isso aí é colocado, mas está aberto para o debate, né? Está aberto. E você tem que se resguardar também. Então, o profissional tem que ter o seu cuidado, tem que ver até onde ele aceita ir ou não aceita. Esse tipo de cuidado que eu acho que é importante ressaltar nesse momento, quando a gente fala de comunicação em eleição, né? Em eleição. Porque as acusações acontecem de todos os lados, né? Quem é de um partido sempre vai... eu falo a mesma frase, às vezes, no rádio, e imediatamente eu recebo um WhatsApp, né, me chamando de lulista e, em segundo, de bolsonarista. O mesmo comentário que a gente faz, né? Olha, tá difícil, hein? Escolher, basta isso. Tá, essa eleição será apertada, hein? Aí diga, já vi que você está torcendo por fulano. Aí o outro diz, você está daquele ali. Tá. Aí é um tipo existe uma expectativa, às vezes, muito grande desse público que quer interferir, que quer conduzir o trabalho do jornalístico. E não é bem assim, né? Existem técnicas, existem reputações, existem, como eu disse, erros também, mas isso aí é colocado a público, né? Aí, enfim, para que as pessoas possam avaliar e julgar. Essa experiência, eu chamo de aprendizado, né? Porque o que a gente sabia 10 anos atrás já mudou bastante por causa das redes sociais, né? E aí e a própria sociedade brasileira, eu acho que ela está aprendendo a lidar com essa nova realidade. Antigamente, nós tínhamos o quê? O fluxo da notícia. Vinha os centros de poder, né, Congresso, instituições, governos, aí vinha pelos jornais, dos jornais era consumido pelo público que tinha acesso a esses jornais, e aí em ondas ia sendo transmitido para outras camadas sociais. E as redes sociais mudaram, né? Você perdeu aquela verticalização da notícia e agora está mais horizontal, e de tal modo que agora a luta a minha mãe me liga sempre, né, ou manda mensagem para mim dizendo assim, viu isso aqui, o que o fulano disse? Eu digo, mãe, a senhora viu aonde isso aí? Na Folha da Notícia. Aí onde é a Folha da Notícia? Ela, no Facebook. Facebook é horrível, tem as bolhas. Eu disse, mãe, cuidado, vamos verificar isso aí nos outros jornais, aqueles jornais que a gente já sabe, já conhece, né, que muitas vezes pode ter uma linha, mas você vai pesquisa em 2, 3, aí pesquisa no 2, no terceiro, Folha, Estadão, não sei o quê. Mãe, não estou vendo isso aqui. Ninguém. Se ele tiver... Daqui a pouco cria uma Folha do Estadão. Eu acho que Ou um Veja na Folha do Estadão. É curioso que até veja, isso... É curioso, vírgula, né? É quase triste, compreensível, né? Que cria-se, né, justamente essa casquinha de banana, né? Uhum. Para quem não está muito atento, cair, né, às vezes, em informações falseadas, né, inventadas, irresponsáveis, sei lá o quê.
né? Eu recebi um áudio agora, meu primo mandou para mim, um vídeo com a Eliane Cantanhede criticando o 7 de setembro, as manifestações do 7 de setembro, é uma postura, uma opinião. Daqui a pouco eu falo isso porque tem a diferença entre a opinião e o jornalismo mesmo, a matéria, né, a produção da matéria. Às vezes as pessoas confundem também. E ela lá, a Eliane está para dar a opinião, né, para falar, embora ela vá tentar embasar sempre a linha dela de raciocínio, é experiente, conhece o meio político, mas ela estava criticando bastante. E eu recebi o vídeo e ela falava com uma voz trêmula, né? Como que assim, quase vou chorar. Parecia que ia chorar. E o texto dizia, né? Chora, não sei das quantas. Aí eu fui procurar o vídeo original, não era nada daquilo. Ela falava assertivamente, né? Com segurança. Digo, olha, gente, eu falei para o meu primo, isso aqui é um vídeo editado, mas o que importa é o conteúdo, ele disse. Não, a forma também importa. Né? Você falar com a voz trêmula, quem está chorando é uma coisa, você falar com assertividade é outra. E mais, quem está tentando lhe enganar é quem passou o vídeo com a voz editada. E, de certa forma, olha, Vanderlei, eu acredito também que tem uma questão que é a tal da história de que não tem mais a verdade, eu quero a minha verdade, então eu vou em busca daquele vídeo que tem a voz trêmula, que foi editado, porque eu preciso também de algo para fortalecer essa minha verdade, Uhum. não é? Então, acho que o grande desafio que a gente vive é justamente esse, né? Se você fala de toda a arquitetura da notícia, do tempo que se precisa para preparar um profissional, a ética e outras questões vêm juntos, né? Toda a história que forma aquela pessoa, mas tem a técnica também, né? Que vai embasar e que vai dar sustentação para o que vai ser aquele profissional. Então, se você tem tudo isso e depois a gente se encontra num período em que essa técnica toda ela é colocada em xeque, justamente porque cada um quer ter a sua própria verdade exposta, essa pessoa também vai em busca, né? Então, é o grande desafio que a gente tem hoje, né? Mas quando você diz que ao longo dos anos e da última década a gente teve essa grande transformação, até nesse fluxo, né, da notícia, de como que a informação chega até as pessoas, por outro lado, a gente tem uma base da qual a gente não deve fugir, que a gente não deve esquecer, né? Que tem essa ética, inclusive, né? Que a gente tem que seguir, que a gente precisa seguir. A pessoa, profissionais da imprensa, do jornalismo, e cada um também, porque no fundo eu sei que dentro de cada pessoa tem aquela vozinha que contesta, mas será que eu devo, que não devo? Mas nós estamos envolvidos numa grande onda, né, dessa verdade de cada um, né, amplificada pela facilidade de cada um fabricar até a sua própria notícia e informação, sem esse cuidado. Sim. Na pandemia, né, uma vez tínhamos lá um texto, olha, o governador Camilo Santana anunciou tantas doses, né, da vacina chegaram ao Ceará. E eu fui lá pedir para corrigir, mas fui até meio assim com medo, porque você fica com medo de ser acusado. Você torce para fulano, torce para ciclano. Mas eu falo que com medo é uma brincadeira, um cuidado que a gente tem que ter. Eu disse, olha, nós temos que informar que quem enviou a mensagem foi o Ministério da Saúde. Né? Porque, enfim, ele comprou essas vacinas onde? É ele que adquiriu? Não. Ele anunciou a chegada, né, que foram enviadas. É aquela história, fato, né, o que, quando, como e onde, a gente tem que dar. Porque até mesmo aí tem aquele leitor que conhece mais e vai dizer, né, de onde vieram, né, quem foi, quando, ele vai fazer as perguntas básicas. Essa técnica, essa ética aí tem que ter. É claro que o jornalista tem suas preferências pessoais, mas isso é que eu estou tentando dizer. Quando você vai, por exemplo, coletar matéria, aí é aquela discussão eterna, né, até que ponto a objetividade ela é um valor absoluto. Não é um valor absoluto, porque quando você escolhe um tema, né, um enfoque para aquela matéria, já é uma seleção que é feita a partir, né, de critérios, de valores que tem. Mas aquilo ali não passa só por uma pessoa, né, passa também pela própria redação, por outros colegas, né, pelo editor. E você vai fazer um trabalho de equipe, né, no fim das contas. E essas coisas vão sendo corrigidas. Né? Eu disse, então, vamos colocar essa informação, né, para dizer que depois a gente não está omitindo que veio do Ministério da Saúde porque quer beneficiar não sei quem.
Então, essa preocupação é que eu acho que é a grande ainda vantagem do jornalismo profissional, né, como fonte de informação. Né? Sem eles, até porque quem desinforma sempre vai partir do princípio, vai partir, às vezes, assim, que dia que você tirou essa informação? Não, é que eu li no jornal tal, eu li na revista tal. Assim, mas você disse que não presta e estava lendo a revista tal, deve estar lendo. Por quê? Porque é lá que se informa. Né? Agora, às vezes, a pessoa não gosta da notícia, não gosta do... E aí fica com raiva do... Né, não gosta da carta e fica com raiva do carteiro. E aí, o que eu queria dizer também é o seguinte, quando a gente vai produzir um momento eleitoral desse, matérias sobre como foi o dia do candidato, né? E a gente procura cobrir, que pelo menos os candidatos mais que estão ali competitivos nas pesquisas e tal, eles também estão ali vigiando, né? Cobrando um segundo a mais para um candidato, a assessoria do outro candidato, que tem equipes avaliando. Se não sai um break de um candidato num rádio, eles têm uma equipe que conta quantas vezes saiu o spotzinho com a propaganda do candidato. Então, eles correm na Justiça Eleitoral ou correm na própria empresa e marca colado. Quantas imagens, ao que aquela imagem remete, não é? Porque não basta a quantidade de centímetros que estão ali ocupados, mas o que cada imagem quer dizer, como ela vai chegar até a audiência, né? Como a imagem do candidato está sendo repassada através daquela imagem, daquela fala específica, o local onde ela entrou na posição do VT, do áudio, enfim. Um candidato está sorrindo, o outro está com a cara fechada, isso faz toda a diferença e eles sabem, e vão atrás, e acionam a justiça, e a gente também se policia, né, nesse sentido. Né, porque ninguém quer... Eu acho que a boa cobertura, no fim, quando acaba a eleição, a gente comemora ali o final da cobertura, é aquela cobertura que ficou bem... A gente sabe que foi uma cobertura equilibrada, né, a gente sabe. Geralmente quem perde a eleição vai culpar a imprensa, vai culpar também... Sempre. Enfim, como governo também. Né? Existe a cobertura do marketing eleitoral, do processo eleitoral, e também tem a cobertura de governo. Né? Via de regra, governos sempre reclamam da imprensa. Isso é natural, né? É natural que seja assim. Né? A imprensa procura. E é um trabalho que termina tornando o próprio governo mais vigilante, porque ele tem que ter um cuidado para que aquilo ali não se transforme, não dê uma pauta negativa para ele, né? E o jornal vai fazendo o seu trabalho. Mas nas eleições tem também a questão, e no próprio dia a dia da política, nós temos essas aí que são as matérias e temos a parte que é de opinião, né? Que eu acho que só deve perder para o futebol em termos de tensão. Né? Enfim, o cara opina uma coisa, é um risco, porque aí você tem todo tipo também, né? A gente tem visto nos últimos anos, com esse crescimento das redes, o colunista que você já sabe que ele é de direita, o colunista que você já sabe que é de esquerda e que ele vai fazer a análise dele a partir daqueles valores. O importante é que, nesse caso, se ele quer se colocar nessa forma, né, que ele informe ao público, né, e o público lê ou acompanha, se quiser, a leitura daquele. Tem emissoras que ficaram já mais conhecidas por ser alinhadas com um determinado grupo político, outras agora que eu digo na polarização, né, da disputa para a presidência, e com o tempo, talvez aquilo ali, isso ainda vá se ajustar melhor. Né? Mas quem trabalha com opinião e não busca fazer ali um trabalho mais direcionado, em apoio a alguém, ele busca fazer mais uma análise, esse aí... às vezes também ele é patrulhado, né? Olha, aí aquela história, você é isso, você é aquilo, defina o que você é. E faz parte. Eu tinha uma professora, a Simone Souza, né, professora de História lá do curso de História, que ela brincava dizendo assim, nós temos que ensinar nossas crianças a ler jornal. Por que essa notícia está na economia e não está na polícia? Ela brincava desse jeito, né? E por que está na política e não está na economia? E é um pouco disso, né? Acho que a nossa sociedade tem que aprender um pouquinho, reaprender a consumir a notícia, a desconfiar do que parece muito fácil, do que é polêmico, e tentar checar. Eu leio jornais de várias posturas editoriais diferentes, que é justamente para tentar chegar a uma visão mais equilibrada.
E crítica, não é? A professora tem total razão e me parece que nós nos distanciamos muito dessa possibilidade. A sensação que eu tenho é que a gente está mais atrás ainda, né? Porque essa tal de educação midiática, que deveria, inclusive, ser um projeto mesmo, né? Um projeto da sociedade, de formar cidadãos críticos, hoje, mais do que nunca, é visto como coisa de esquerdista. Só olha, porque querem construir um governo de forma tal, absolutamente. Né? A educação midiática faz parte da formação cidadã e isso deveria ser bom para qualquer posição política, ideológica que você tem, que você sustenta. Não é? Deveria. Eu estava comentando. Estamos atrás. Nossa, eu no começo eu ainda lia e até respondia alguns comentários que a gente recebe, né? Aí tem gente que fica mais afetada, aí a gente vai aprendendo também, né, até isso. Aí hoje em dia eu não leio o comentário. Escrevi uma coisa e já não vou ler mais um comentário não, porque, enfim, tem um pessoal que já patrulha ou que já atua nas redes para tentar influenciar nos comentários. Robôs humanos. Exatamente. Voltando agora para o aspecto do debate político, né? Inclusive, Espera só um minuto, desculpa. Voltando para o aspecto do debate político, eu queria, inclusive, a Maísa esteve ontem um debate político, conduzindo esse debate. Eu queria saber, como jornalistas, como é que vocês fazem essa mediação de uma forma neutra, equilibrada, e como é que vocês se preparam para esse momento de tensão, né? Digamos assim. Ontem, quando cheguei ali no auditório da OAB, eu lembrava de anos atrás, quando eu mediei o debate justamente para o governo do Estado na última eleição. E eu fiquei mais ou menos lembrando da tensão. Do ponto de vista da preparação, eu acredito que a tensão era praticamente a mesma, porque a gente tem uma sequência, né, de tarefas para fazer, para se preparar para aquele debate, mas o tempo hoje ele é mais tensionado. Hoje está tudo muito mais tensionado. Né? Qualquer sorriso que você dá, que parece ser mais, né, ser mais sorriso, aquilo ali já pode gerar um tipo de questionamento que é meio esdrúxulo, mas infelizmente acontece. Então eu estava, digamos, mais atenta para isso, né? Porque não vale a pena contribuir com esse tensionamento. Mas a preparação ela é como se fosse para outra tarefa. Se eu estivesse ali, por exemplo, todas as quintas-feiras eu tenho no programa que eu apresento na Rádio Povo CBN, eu tenho um quadro chamado Papo de Mulher. Então, eu tenho as convidadas e a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre política, a gente fala sobre sexualidade, a gente fala sobre como as mídias sociais interferem na nossa saúde mental. Para aquilo, eu me preparo lendo o livro, lendo os artigos, conhecendo sobre a vida de quem eu vou entrevistar. E assim eu também faço para o debate político, mas com essa atenção que eu falei há pouco. E como é que você faz para ter essa neutralidade? Seguindo a técnica que a gente segue em cada passo que a gente dá, dando a notícia ou fazendo um comentário sobre a notícia. Isso que o Wanderley falou, porque como âncora, na rádio, eu passo por essa dificuldade, entre aspas, de esclarecer, e aí sim esse papel didático, né, de esclarecer ao ouvinte que tem a notícia, que é a informação, e tem o comentário. E eu quase sempre, a menos que eu embale assim, eu digo, permita fazer um breve comentário, e eu já entro para deixar muito claro que dali em diante é o meu comentário. Eu, Maísa Vasconcelos, contratada por uma emissora, inclusive, para dar opinião. Né? Então, no debate não tem isso. O debate tem regras que foram aprovadas pelas candidaturas, que foram enviadas para a Justiça Eleitoral, e nada muda. Todo mundo vai para o debate conhecendo as regras, sabendo que vai estar submetido a elas, que tem tempo rigoroso para cada fala
inclusive as nossas como mediadores, a minha como mediadora, porque está tudo muito claro ali, né? O texto, inclusive, que você lê e tudo está sendo projetado numa tela que os próprios candidatos veem e que está tudo muito claro, muito nítido, transparente. Eu acho que transparência é a palavra que pode dirimir assim, todas as dúvidas. Obviamente que tem os que vão dizer, não, mas ela estava com as unhas do pé pintadas de vermelho, que eu vi. Não porque ela usa uma pulseirinha que tem verde e amarelo, que eu vi. Você está entendendo? Então, quem quer sedimentar a sua verdade, a sua própria verdade, vai em busca dessas minúcias que absolutamente não deveriam interferir no debate político. A palavra é essa, debate político, o termo é essa expressão. Então, eu acredito que a gente se prepara, eu e os demais colegas, nos preparamos, seguindo, né, as regras do jogo, e é isso que a gente espera que, de fato, seja seguido por todos. Ontem a gente teve um debate muito bom, né? Não tivemos grandes atritos. Imagina um debate que tem só um pedido de direito de resposta em todo ele, né? Em que há um acirramento ali entre duas candidaturas que estão polarizando entre si, mas que polarizam com uma outra que está em primeiro lugar nas pesquisas, em tudo. Via de regra, até, mas eu concordo plenamente, as regras já são acordadas entre as próprias equipes dos candidatos, isso facilita muito. Sempre há o risco, né, de um candidato fugir justamente do roteiro, seja porque se exaltou, né, ou porque... Estamos ali para colocar pulso, além de mediar, né? né? Exatamente, para seguir o roteiro que foi acordado entre todos. Né? Até também circulou bastante um vídeo de acho que é uma candidata no Piauí que tinha 30 segundos para fazer a pergunta e ela não fez a pergunta, começou a falar e o mediador lembrou, candidata, esse momento é para fazer a pergunta, e ela vai e diz assim, você está querendo me calar? Né? Então algo assim inusitado pode acontecer. Né? No caso aqui do Ceará, os candidatos são bem treinados, né? Já são experientes. E também, muito. Inclusive, ontem alguém perguntou um pouco antes, vocês recebem treinamento? Óbvio, todos recebem. Fecha no tempo direitinho. Todos, né? Lógico. São rápidos nisso aí. E isso facilita. E eles têm a noção também de que justamente fugir de um roteiro desse, por causa de um impulso, né? Aquilo ali é prejudicial para ele. Né? Ele como candidato. Vide o presidente da República que resolveu, em mais um de seus ataques às mulheres jornalistas, o fez e refletiu-se ali, né, no que veio depois, na pesquisa depois. Seria, inclusive, a próxima pergunta que eu ia falar sobre isso, os ataques aos jornalistas, como a gente vê uma pessoa que é chefe de Estado, né, cometer isso acaba influenciando outras pessoas a duvidarem da ética jornalista, de disseminar esse discurso de ódio. Queria saber como vocês se sentem impactados por isso atualmente. Você não chegou a terminar o seu comentário. Você quer concluir? Pode concluir. Não. Acho que a gente ia terminar derivando para essa linha aí. Eu, obviamente, que ainda há pouco, quando eu falei sobre... eu poderia ter, sei lá, quem sabe, enveredado pelo comentário no esporte, né? Por que não enveredei? Porque eu não estudei, porque eu não me aprofundei, e para fazer isso, você tem que estudar, se aprofundar, né? E a coisa de ser especialista em generalidades é mais ou menos onde eu realmente, a minha praia, né, digamos assim. Mas em relação ao comentário político, né, eu não sou analista política, mas gosto imensamente, me sinto muito bem ao receber analistas políticos, cientistas políticos, qualquer profissional, né, que se detenha para análise, né, dos aspectos da política na vida dos cidadãos, seja para que lado for. E o que eu tenho visto com muita preocupação é essa forma como o jornalismo se deixou também levar muito, sabe, até como o negócio, né, que vive uma crise de bastante tempo, né, e essa coisa de ajustar, né, o negócio à realidade que mudou muito com a internet, né, e está
também, de certa forma, abriu lacunas, né, ao não se posicionar em muitos momentos, né, porque o Vanderlei falava sobre veículos que você sabe o posicionamento, que vão para aqui, vão para ali, e a gente pode, como você citou antes, os Estados Unidos, a gente também pode ter um modelo de negócio norte-americano do jornalismo também como isso, né, que você sabe a posição clara dos maiores veículos, enfim. Né? E no Brasil a gente não teve isso, e talvez até isso tenha aberto portas para essa descredibilização, essa campanha, né, de descredibilizar o jornalismo que segue, né, a pleno vapor e muitas vezes puxado pelo próprio chefe de Estado. Mas ele foca mesmo nas mulheres jornalistas, né, por ser muito machista, misógino, enfim. E a gente perde, às vezes, eu acho que oportunidades de deixar muito claro que essa atitude desfavorece a todos, né? A todos, às mulheres, aos homens, aos veículos, aos políticos, desfavorece a todos. Quando, por exemplo, a gente tem candidatos que subestimam a capacidade das mulheres candidatas, quando falam como se mulheres fossem coadjuvantes, acessórias, né, ali no processo político, como se candidaturas femininas fosse uma espécie de capricho, né? A gente tem hoje mulheres muito fortes na cobertura de política no Brasil. Talvez falte isso no Ceará, mas muito talvez também eu não sei, eu acho que falta um olhar mesmo, né? Quantas são as mulheres que hoje estão fazendo cobertura de política no Ceará? Né? A gente olha para os veículos assim e a gente conta ali. Então, eu acho que muito desse descrédito é também por termos deixado algumas portas abertas. Né? Isso me incomoda. Essa é uma das minhas maiores preocupações, né, ou dos interesses. Só um minuto. Vamos só dar uma pausa. É o meu alarme aqui tocando. Menina, acostumado com rádio, aí eu vou pensar, que está ao vivo aí. Vamos fingir Vou normalidade. aqui falar normalidade enquanto ela vai... Desculpa. Deu certo aí? Sim, pode ser. Pode continuar, Vanderlei. Esse aspecto, esse fenômeno, né, digamos que não se restringe ao Brasil, é uma das coisas que mais me interessam no momento. Né? Muita coisa sendo produzida na literatura da ciência política a respeito de uma crise da democracia, né, dos modelos democráticos, das democracias ocidentais, e uma característica em comum desse momento de crise de representatividade é justamente o questionamento sobre o jornalismo. Né? O que eu sei é que muitas vezes já existem colegas de emissoras que chegam para cobrir um evento e são hostilizados. Até uma questão já arriscada para o profissional, né? Chegar num evento para cobrir uma visita do presidente e o público, né, que está ali estimulado a reagir, de certa forma, a extrapolar nessa crítica, passa a hostilizar o profissional que está ali, né, trabalhando. Muitas vezes nem sabem se o profissional, se ele vai que ele vota naquele sujeito, mas eles têm raiva do veículo, o discurso é esse, e vai. E o veículo também, muitas vezes, né, nesse processo, eu acho que a gente tem que começar também a pensar, né, onde foi que nós permitimos justamente que houvesse esse espaço para uma exploração política a respeito do papel dos veículos, da imprensa em geral. Né? Talvez a gente tenha que fazer esse trabalho de exame, né, da postura. Será que foi justamente isso, a falta de não ter uma postura clara e deixar aberto para especulações? Enfim, é algo que eu acho que ainda tem que ser estudado, né, mas que existe hoje. Né? Você falou sobre a questão como é que é o clima. Muitas vezes é complicado, e também, como eu já disse também, não é exclusividade. Nesse governo atual, está mais radicalizado, mas não é exclusividade de uma linha ideológica. Você percebe que governos, em geral, estão mais propensos a fazer uma crítica de caráter moral à imprensa e a valorizar justamente os seus canais. Eles querem a comunicação direta
com o eleitor, com o público, né, sem a mediação de quem cobra, né, de quem vai checar, enfim, de quem incomoda, né, e isso é uma postura que os governos, o próprio governante tem que ter muita responsabilidade nesse sentido de aceitar a crítica, né, de aceitar a cobertura que cobra, faz parte disso aí. Como eu já disse, também pode haver erro ou outro, mas nós temos aí todo já um arcabouço institucional que para evitar um excesso, né, uma manipulação. Não é assim também como eles ficam falando, né, que você tem que desconfiar de tudo e tal, e começam a pregar esse discurso. E você tem que trabalhar agora, né, junto até mesmo as outras pessoas, outros profissionais de outras áreas, né? A gente vai para o aniversário, vai para um jantar e qualquer que vai explicar. Não, gente, não é assim que funciona. Você tem que checar, não é colocar o que deu na cabeça e por aí vai. Mas eu acho que o momento é esse, de refletir um pouquinho, né, como a gente permitiu, né, que a gente como sociedade, que eu digo, né, que chegássemos a esse impasse, digamos assim. Tem que ser percebido também, porque eu tenho pensado sobre isso, como o jornalismo tem que se debruçar por tanto tempo, numa das suas tarefas, que é checar. Porque é uma das tarefas. Ela acontece em todos os momentos do processo. Você tem que checar uma vez, depois checar de novo, depois checar de novo. E depois que foi veiculado, você tem que continuar checando, fazendo erramos, atualizando, né? Fazendo coordenadas, se for o caso, dependendo do suporte. Mas hoje o jornalismo se detém muito na checagem. Você veja a quantidade de profissionais que existem numa redação fazendo checagem. Profissionais só para aquilo, né? Justamente por conta desse duvidar e duvidar de forma agressiva, né? E como a gente está vivendo hoje no Brasil, nunca tivemos, absolutamente. Mesmo nos períodos de ditadura, bom, ali nem saía, né? Tem essa diferença terrível, mas hoje o processo é de muito desgaste. Muito. É uma preocupação, uma tensão. Né? Mas, felizmente, o jornalismo está fazendo isso, né? Então, quando a gente diz assim, eu disse, né, daquele processo de aprendizagem, eu acho que as pessoas, pelo menos nesse momento agora, aquele mais moderado, aquela pessoa que não está, que não virou ali, que não está absorvida por uma paixão política, né, pela paixão por uma liderança, aquele eleitor mais desconfiado ou moderado, como eu disse, ele já está percebendo que é o seguinte, não, olha, eu tenho que aprender a consumir essa notícia. Então, tem os veículos que eu gosto mais, vou aqui, me informo sobre isso. Mas depois vou dar uma olhadinha naqueles outros veículos também, né, para saber se a linha, o enfoque está o mesmo. E aí vai começando a perceber que há discursos políticos em cima de fatos que estão aí sendo noticiados. Eu acho que é um pouquinho esse aprendizado. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas antes de encerrar, o nosso meio tem sempre o costume de dar dicas de séries, livros e filmes. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês consomem. Se quiserem dar algo voltado, inclusive, para esse momento, para eleições, algo que vocês consomem, que se sentem ali prontos para refletir sobre esse momento, mas se sintam à vontade aí para dar uma dica para os nossos ouvintes. Eu tenho uma que eu, para quem eu posso, eu estou aconselhando. É uma série chamada Borgen, uma série dinamarquesa, tem na Netflix, que trata sobre a história de uma mulher que é deputada e ascende ao cargo de primeira-ministra lá na Dinamarca. Né? Eu comparo muitas vezes com House of Cards, porque o House of Cards é maquiavelismo demais também. O tempo todo mundo ali é malvado, todo mundo está ali tentando passar a perna um no outro. E no Borgen traz um pouquinho mais para a realidade. E aí tem nessa história, são duas histórias que vão correndo paralelas. A da primeira-ministra, que tem que conciliar a vida dela pessoal, esposa, mãe e chefe de governo, né, lá no país dela,
com o assessor de imprensa dela, né, que também tem que administrar as pressões da cobertura política, que questiona o governo, e a lealdade dele à própria gestão, da qual ele faz parte, né, e a questão da ética, né, para quem que ele vai, enfim, ele tem uma notícia, aí tem os canais, e se ele vai dar um tratamento preferencial para um canal onde ele já trabalhou ou não, são questões éticas que vão passando, que eu acho riquíssima essa série para quem está no jornalismo e na própria política, né? A primeira-ministra passa por dilemas, né, porque você pensa que tudo são dilemas, se aqui é certo ou errado, ela está na dúvida, mas está lá, na hora, né, tentando tomar uma decisão, tem que tomar, às vezes erra, às vezes acerta. É uma bela série, Borgen. Eu estou assim, eu tô ainda fazendo aquela dieta sem telas muito, sabe? Porque eu acho que o período de restrição assim forte da pandemia mexeu muito, essa coisa de estar muito diante das telas. Eu acho que eu andei saturando um pouco de imagem, sabe, de vídeo. E aí eu passei a ouvir muito podcast e eu acho que eu vou demorar talvez ainda um pouquinho, sabe, para tirar essa saturação de tela. Eu não quero ver vídeo, vamos dar um tempo ali. Eu sou rede social. Assim. Vamos fazer um videocast. Não, gente, espera aí, vamos continuar com o podcast. Sabe? Então, eu estou nessa de ouvir muito podcast. Então, eu acho que nesse momento de eleição, principalmente, vale pesquisar sobre a vida dos candidatos, e aí você encontra isso em muitos locais, né? É muito importante pesquisar sobre candidatos a deputado estadual, a deputado federal, a senador, né? As pessoas estão muito focadas na presidência e governo do estado, mas essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo, semana passada, Maísa, e agora, em quem que eu vou votar para deputado estadual? De Opa, tá aí, vamos fazer esse exercício de ler sobre a vida pregressa dos deputados candidatos. Porque a gente olha no horário político ou ouve assim, gente, essa pessoa é deputado, eu não acredito. Como assim? Eu nem sabia, né? Então, você tem que saber. Eu acho que o momento é para isso. Faltam menos de 20 dias, vamos pesquisar sobre quem quer estar. Vamos pesquisar sobre quantas candidatas mulheres existem, qual é a pauta dessas mulheres. Elas realmente estão ali ocupando um espaço de representatividade para as mulheres, ou elas estão só cobrindo ali um número, né? Então, eu indico os podcasts. Vamos no Jogo Político, que a equipe do Povo se garante demais, é muito bacana. E a gente tem o Assunto, que eu ouço todo dia, com a Renata Lopretti, que é muito maravilhosa. A gente tem As Cunhãs, 3 jornalistas cearenses que falam de política e muito com o nosso sotaque, focadas ali no bastidor, nas fontes, enfim. Então, vamos por aí. Chegamos ao fim do nosso 4º episódio da temporada. Eu queria agradecer imensamente a presença da Maísa Vasconcelos e do Vanderlei Filho. O nosso Meucast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela AudioEd, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdos sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nossomeio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. No Instagram, siga @nossomeio.ce, no Twitter, siga @nossomeio, no LinkedIn e Facebook, busque por Nosso Meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e demais assuntos em redação @nossomeio.com.br. Gostou da nossa 4ª conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.